Fala galera do aulaD.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro, estamos aqui para mais uma Fica Dica Enem para a prova de Ciência da Natureza do Enem. Pessoal, olha só, uma coisa importante que já costuma aparecer na prova do Enem são as organelas celulares, tá? Então lembre lá da aula de organelas, vocês vão ter algumas organelas que são bastante importantes, tá? Já apareceu no Enem o complexo de Golgi. Lembrem que o complexo de Golgi ela é uma organela membranosa e essa organela ela é responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias. Então, se tu precisar secretar alguma coisa da tua célula, tu precisa que essa célula tenha bastante complexo de Golgi para fazer esse processo de secreção. Tranquilo? Então, complexo de Golgi costuma aparecer e é importante tu saberes. Outra coisa, ribossomos. Ribossomos são organelas que existem em todos os tipos celulares. Quais são os tipos celulares? As procariotas, de bactérias, e as eucariotas, que são de animais, fungos, protozoários e vegetais. Então, esse ribossomo é encontrado em qualquer tipo de célula. Qual é que é a função do ribossomo? É de produção de proteínas, síntese de proteínas. Esse ribossomo pode estar associado a uma outra organela, e aí a gente só vai encontrar nos eucariotos, que é o retículo endoplasmático. Quando está associado a ribossomos, chamamos de retículo endoplasmático rugoso, a função também vai ser síntese de proteínas, e quando não está associado a nada, esse retículo endoplasmático a gente chama de liso. E aí o retículo endoplasmático liso ele faz o transporte interno de substâncias. Então, se alguma proteína é produzida, ela precisa ser mandada para alguma região da célula, é o retículo endoplasmático liso que vai levar essa proteína até lá. E além disso, o retículo endoplasmático liso ele está relacionado com a desintoxicação, principalmente do álcool. Então, quando a gente ingere álcool, lá no nosso fígado é o retículo endoplasmático liso que vai fazer esse processo de desintoxicação, né? De metabolizar o álcool. E mais um detalhe, o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídios. Tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas, o liso, essas três funções: transporte, síntese de lipídios e desintoxicação. Tranquilo? Mais outra organela, e agora duas organelas que são bem importantes. Mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndria existe em todas as células eucarióticas. Mitocôndria é responsável pela respiração celular, que é a produção de energia dentro do teu organismo. Então, a respiração celular vai fazer com que eu utilize a glicose para gerar bastante energia no meu organismo. Por que a mitocôndria é tão importante? Primeiro, porque ela tem uma dupla membrana, isso já apareceu na prova do Enem. Essa dupla membrana mostra aquela teoria endossimbiótica, olha lá na aula de organelas, vai ter a teoria endossimbiótica lá da mitocôndria, que ela foi fagocitada lá na origem da vida, ou no desenvolvimento dos seres vivos, das células. E aí essa organela é uma simbiose da célulazinha pequena com a célula que fagocitou. Então ela fica gerando energia para a célula e a célula jogando nutrientes para a mitocôndria. Tranquilo? Outra coisa que prova essa teoria endossimbiótica é o DNA próprio da mitocôndria. E esse DNA próprio da mitocôndria, ele vai servir para que essa mitocôndria produza suas enzimas, produza suas proteínas, então, e consiga se dividir a hora que quiser. Então, digamos que a mitocôndria ela tem uma divisão que é totalmente independente da célula. Um detalhe importante, todas as mitocôndrias do teu corpo vieram da tua mãe. E, consequentemente, as da sua mãe vieram da mãe dela, que é a tua avó, e as da bisavó e assim por diante. Então, a linhagem mitocondrial passa sempre da mãe para os filhos. Tranquilo? Cloroplasto, mesma coisa. Dupla membrana e DNA próprio. Só que o cloroplasto é a organela exclusiva dos vegetais e que serve para a produção para fazer a fotossíntese. Tá? Então, esse teu cloroplasto também pode ser encontrado em algas, né? As algas que se encaixam no reino protista. Então, as algas que fazem fotossíntese também vão apresentar esse cloroplasto. Então, é a organela responsável pela fotossíntese e também está relacionada com uma teoria endossimbiótica. Provavelmente deve ter sido fagocitada por uma célula maior e aí que tinha já a mitocôndria e o cloroplasto, as duas ali trabalhando para ela, ela faz respiração e fotossíntese, ela tem tudo que ela precisa, por isso que esses indivíduos são chamados de autótrofos, né? Plantas e algas. Tranquilo, pessoal? Fica ligado então nessas organelas, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até o próximo Fica a Dica. Tchau, tchau!